O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o pedido do PL para anular votos de parte das urnas abranja os 2 turnos das eleições. Caso o PL faça isso, pode colocar em risco a votação expressiva atingida no primeiro turno pela coligação de Jair Bolsonaro, composta por PL, progressistas e republicanos. E o partido anunciou que vai conceder uma entrevista coletiva daqui a pouquinho. Afinal, quais os impactos da ação do PL contra as urnas? Este é o tema de um debate agora na CNN. Para isso, convidamos o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Os dois sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta. Para que eu não seja indelicada, nunca quero ser, interrompa os senhores. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, vou à primeira pergunta. Quais os impactos da ação do PL contra as urnas para o deputado coronel Zuco? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Luciana. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na CNN. Eu estou aliviado em saber que não é crime falar sobre o pleito eleitoral de 2022. Já tivemos o relatório das Forças Armadas, agora um relatório apresentado de forma técnica pelo Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro. E nesse sentido, é muito importante uma resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Eu não vou falar novamente a questão técnica que foi muito bem abordada ontem pelos engenheiros, lembro, formados pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, uma das instituições de maior credibilidade, não só no Brasil, mas com reconhecimento internacional. Cabe agora ao Tribunal Superior Eleitoral, de forma responsável, entendendo a importância do fortalecimento da democracia. Nós precisamos ter uma resposta. Nesse sentido, de forma até surpreendente, tivemos uma resposta muito rápida do TSE, solicitando em 24 horas também uma análise do primeiro turno. E eu já começo dizendo, como deputado federal eleito mais votado pelo querido Rio Grande do Sul, eu digo que, se necessário for, se assim o TSE entender e anular as urnas mais antigas, eu acredito que devemos sim ter um novo pleito. Mas para isso, temos agora uma reunião às 4 da tarde e não vamos antecipar o que vai ser dito pelo presidente do PL. Sim. E é importante que a gente respeite o Supremo, que é o povo. Sim, obrigada, deputado. Vou repetir a pergunta, então, ao deputado Lindbergh Faria. Quais os impactos da ação do PL contra as urnas? Boa tarde e bem-vindo também. Luciana, não tem impacto nenhum. Eles estão querendo criar uma narrativa. Na verdade, esse pessoal não defende a democracia. Vocês viram, o resultado foi anunciado e eles foram bloquear avenidas para frente de quartéis pedindo o quê? Intervenção militar, intervenção federal. Eu não digo que é nem choro de derrotados, é mais do que isso. Eles querem desestabilizar a democracia brasileira. E aí não tinha sentido algum o que criaram. Estão querendo criar um factoide para alimentar esse discurso, um discurso golpista. Valdemar Costa Neto, se não tomar cuidado, vai acabar preso como Roberto Jefferson. Essa é mais uma atitude que estimula esses movimentos antidemocráticos. Na verdade, é só isso que eles querem. O pessoal está na frente dos quartéis pedindo intervenção militar e não existe nada contra as urnas. Mas aí o ministro Alexandre de Moraes deu checkmate. Tenente Coronel Zuco, as urnas eram as mesmas no segundo turno que foram utilizadas no primeiro. Se é para anular no segundo, tem que anular a sua eleição. A eleição do senador Mourão. E por que o Valdemar Costa Neto só pediu no segundo turno? Porque ele elegeu 99 deputados, 8 senadores. Era para anular a eleição do governador Tarcísio, do seu partido, Republicanos. Então isso aqui é uma palhaçada, sinceramente. A gente tem que olhar para frente,
Vocês têm que aceitar o resultado das eleições. Mas, na verdade, isso não é prática desse pessoal. Bolsonaro sempre defendeu a intervenção militar, está estimulando, sim, esses atos antidemocráticos, que são financiados por grandes empresas. Vocês estão vendo, são verdadeiros churrascos nesses acampamentos. Eu fico feliz que, pelo menos hoje, depois de 20 dias sem trabalhar, o Bolsonaro foi no Palácio do Planalto. Deputado. Pelo menos isso, porque ele sumiu da presidência da República. Sim, deputado, vou pedir que o senhor respeite o tempo, vou dar esses segundinhos também ao deputado Zucco para ele continuar. Vou à segunda pergunta. Também para o senhor, a alegação do PL para o pedido é de que houve, abre aspas, desconformidades irreparáveis de mau funcionamento de alguns modelos, fecha aspas. Qual a sua avaliação, deputado Lindbergh Farias? Isso é uma fragilidade total. Eu volto a dizer, primeiro, a incoerência, que se eles fossem pedir, a mesma urna que foi utilizada no segundo turno foi utilizada no primeiro turno. Na verdade, o Valdemar Costa Neto foi pressionado pelo Bolsonaro. Eles estão querendo segurar a narrativa desse pessoal que não vai aceitar o resultado da eleição. Volto a dizer, é mais do que choro de derrotado. Eles sabem que isso não vai dar em nada, que isso é ridículo. Agora, eu acho que essa atitude do Valdemar Costa Neto e do presidente Bolsonaro é uma atitude criminosa, que atenta contra a democracia brasileira. Eles querem criar narrativa para esse pessoal que está nas ruas, defendendo intervenção militar. Olha, é o mesmo roteiro do Trump. É o mesmo roteiro do Trump que eles estão querendo criar aqui. Agora, aqui no Brasil, as instituições estão sólidas. A resposta do ministro Alexandre de Moraes, na verdade, desmoraliza esse pedido do Valdemar Costa Neto. Desmoraliza. Porque faça um aditamento. O ministro diz o seguinte, sob pena de indeferimento da inicial, façam um aditamento. Não vão fazer, porque sabem que colocariam o mandato dos seus deputados, dos governadores que eles elegeram. E isso é mais uma cortina de fumaça, porque esse pessoal vai continuar atentando contra a democracia no Brasil. Eles sempre falaram disso, esse é o roteiro que eles estão querendo, com essa medida frágil, artificial. Você vê a quantidade de especialistas que se pronunciaram sobre esse pedido. Então, sinceramente, acho que a gente não pode perder muito tempo com a besteira dessa que só tem essa finalidade, de legitimar esse movimento antidemocrático. Vou repetir a pergunta, então, ao deputado Coronel Zucco. A alegação do PL para o pedido é de que houve, abre aspas, desconformidades irreparáveis de mau funcionamento de alguns modelos, fecha aspas. Qual a sua avaliação, deputado? Luciana, antes de mais nada, eu quero falar para o deputado Lindbergh que me chama a atenção, ele com um histórico, né, de manifestação, jovem que devia ser, estar pujante há tanto tempo atrás, movimentos, manifestações, e agora é contra a democracia, o fortalecimento da democracia. Eu fico me perguntando, em épocas de cara pintada, hoje, senhoras, crianças, idosos, com a camisa do Brasil, querendo resposta que está na Constituição. Vergonha é a PEC que está sendo apresentada pelo seu ex-presidente descondenado. Vergonha é a equipe de transição, com uma larga ficha que tem não só ex-presidiários, como os investigados. Isto é vergonha. Querer explicação de um grupo técnico, de pessoas que são preparadas, que plotaram um grave erro, e fazer, sim, com que seja respeitado a sociedade brasileira, isso não é vergonha. Isso é o fortalecimento da democracia, da República. Nós precisamos ter respeito ao cidadão, respeito ao presidente. Vergonha é um deputado federal que já foi, inclusive, alvo de corrupção, de irregularidade, e que quis se justificar, correr atrás das suas dúvidas e teve essa chance. Por que a sociedade brasileira também não pode ir atrás das suas dúvidas? Por que o senhor é melhor que a sociedade brasileira? O senhor que já respondeu a processos. Então, respeite a sociedade. O senhor tem que respeitar a sociedade. Quem está reivindicando, quem está se manifestando de forma democrática e não em atos antidemocráticos, não são golpes.
Por favor, eu vou pedir ao deputado Lindbergh Farias. Deputado, por favor, só um minuto. Eu vou pedir que o senhor não se manifeste enquanto seu colega estiver falando e eu vou fazer algo que eu não costumo fazer aqui. Vou lhe dar 30 segundos para que o senhor responda, depois 30 segundos também para a réplica do deputado Coronel Zucco e depois a gente segue com as perguntas da temática aqui. Por favor, deputado Lindbergh Farias. Não, primeiro, deixa eu falar uma coisa que ele falou 2 vezes eu queria me responder. Primeiro é o seguinte, o senhor está falando mentira, o senhor está num ataque pessoal contra mim, eu não respondi a processos. Quem vai responder a processo, e o senhor vai ver, é essa equipe criminosa do Bolsonaro que teve no poder. Você sabe que o Queiroz colocou dinheiro da rachadinha na conta da Michele Bolsonaro. E você não vinha falar de atos democráticos, Sim. de gente pedindo intervenção militar, Tenente Coronel Zucco. Sim, deputado. Essa turma que o senhor defende e o senhor me ataca é uma quadrilha que teve encastelada no poder. E nós vamos mostrar isso. E o senhor está se somando a essa turma que não aceita a democracia. Essa turma não está fazendo manifestação democrática como a gente fez no movimento dos caras primários. Essa turma está pedindo aí intervenção federal, intervenção militar. Isso é crime. Deputado Lindbergh Farias. Deputado Lindbergh Farias, muito obrigada. Eu peço agora que dê ao mesmo tempo agora o deputado Coronel Zucco e a gente continue com o nosso assunto aqui, que é a ação do PL. Por favor, deputado. Bom, antes são os 30 segundos de resposta. Eu acho que só pode ser uma piada, né? Dessa equipe de transição, realmente com mais de 2 dezenas de pessoas que foram presas ou investigadas. Aloysio Mercadante, Gleisi, tem até Renan Calheiros e agora a última contratação, Alexandre Frota, contratação de ouro, aquele que traiu, que foi eleito pelo presidente Bolsonaro e agora o traiu. Mas vamos falar então do processo. Deputado, o senhor já ouviu falar do Instituto Tecnológico da Aeronáutica? O senhor não deve ter ouvido falar. O senhor sabe o que é esse instituto? Sim. Respeite os técnicos. Sim. Se eles plotaram erros, vamos investigar. É direito da sociedade. Deputado Coronel Zucco, eu vou à terceira pergunta e vai para o senhor. Em entrevista à CNN, o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, disse que não há expectativa de decisão favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, ele considera importante a manifestação do PL para questionar a conduta da Justiça Eleitoral. Segundo Barros, Moraes teria tomado lado contra o presidente claramente nas suas resoluções e nas suas decisões durante a campanha e que teria feito tudo para prejudicar Jair Bolsonaro. O senhor concorda com essa declaração? Eu discordo respeitosamente. Mais uma vez, eu só peço que sejam respeitados todas aquelas dúvidas pertinentes. O Tribunal Superior Eleitoral tem o dever de atender a esta demanda que foi apresentada, esse relatório que já tinha sido sinalizado pelas Forças Armadas. Agora temos um segundo instrumento com pessoas técnicas. A sociedade brasileira merece essa resposta. Eu acredito sim que após a resposta efetiva, técnica e não política, a gente possa virar a página. E nesse sentido, é muito importante que a sociedade esteja demonstrando a sua insatisfação com um projeto de poder, um projeto de vingança, não um projeto de governo. Não vou desviar, mas a exemplo da proposta do imposto sindical ou de uma PEC fura-teto, uma PEC da vergonha, tantas outras pautas que estão aparecendo nesse nem início, né? Nesta presença de uma equipe de transição, na minha visão, irresponsável. Então, eu acredito que nós devamos essa resposta à sociedade brasileira. Agora, às 16h, teremos uma outra entrevista do presidente do PL e com muita responsabilidade, com muito equilíbrio, com muito patriotismo, nós devemos sim esperar os fatos. Acredito que possa ter novidades nesta reunião e a partir daí sim nos posicionarmos, porque é muito importante. A sociedade tem todo o direito, está na Constituição, de exercer a sua livre manifestação. Sim.
Deputado Lindbergh Farias, vou repetir a pergunta. Em entrevista à CNN, o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, disse que não há expectativa de decisão favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, ele, Barros, considera importante a manifestação para questionar a conduta da Justiça Eleitoral. Segundo Barros, Moraes teria tomado lado contra o presidente claramente nas suas resoluções e nas suas decisões durante a campanha e que teria feito tudo para prejudicar Bolsonaro. O senhor concorda com essa declaração? Não concordo. Na verdade, o deputado Zucco, ele utiliza esse debate aqui sobre as urnas para atacar o PT, para atacar a equipe de transição, para falar sobre qualquer coisa, né? Eu não sei se o telespectador sabe, mas o deputado Zucco foi encaminhado o nome dele para o Supremo Tribunal Federal, porque estava entre os incentivadores desses atos antidemocráticos. É essa mesma turma que não aceitou o resultado da eleição, que fica bloqueando estradas, pedindo intervenção militar. Deputado, nós estamos na equipe de transição tentando recuperar esse país, unificar esse país, e vamos conseguir gerar empregos. O senhor fala da PEC, o que a gente está querendo é pagar o Bolsa Família, que não só o Lula disse que ia ser de R$600, mas também um candidato que o senhor apoiou. Na verdade, vocês destruíram o Brasil, deputado Zucco. E pelo jeito o senhor vai no mesmo caminho de Roberto Jefferson. Olha, esse governo Bolsonaro, eu quero falar uma coisa, se teve corrupção no Brasil foi nesse governo. Foram os senhores. Justifique as mansões do Flávio Bolsonaro, os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo por Jair Bolsonaro e por sua família, o dinheiro na conta do Queiroz, colocando dinheiro na conta da mulher do presidente da República. Agora vem o senhor aqui atacar pessoas que fazem parte dessa transição. Os senhores não têm moral, destruíram o Brasil. O senhor está financiando um ato antidemocrático, é crime. O que eu fiz em 92 foi manifestação pela democracia, o movimento dos caras pintados. Não é democrático ir para frente dos quartéis. Sim. É não aceitar o resultado da eleição e pedir intervenção militar. É uma vergonha. Sim, que vocês estão fazendo. Deputados, infelizmente nós terminamos aqui o tempo do jornal e também o tempo do debate. Eu lamento que os senhores tenham trocado acusações, porque a gente tem que ter réplica, tréplica, e a gente não tem tempo para isso. Fica o convite para um outro momento, um debate, que a gente consiga debater propositalmente o Brasil. Muito obrigada aqui a participação dos dois. Nós conversamos com o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, e deputado tenente-coronel Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Mais uma vez agradeço aos dois.